A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 1. A oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele, alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. A permissão Artaxerxes. E sucedeu, pois, que no mês de Sisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e deixei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias,
Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E fui até a porta da fonte, até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu cavalgava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Então voltei e entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que fazia a obra até então, tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantamos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3. A reconstrução dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Hananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Irri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Razená, a qual amadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Maremote, filho de Urias, o filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram-se ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Arraías, um dos ourives. Ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Hur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, e de fronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Hasabneias. E as outras porções reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Pat-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral de outra metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Corrosé, maioral do distrito de Mispa. Este edificou e cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o viveiro artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Razabias, maioral da metade
de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Henadad, maioral de outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispe, outra porção de fronte da subida, as casas das armas, a esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baru, filho de Zabai, outra metade desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim a Hassub, de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. E depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Desde cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanun, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Micade, e até a câmara do canto. E entre as câmaras, e entre a câmara do canto e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos atrapalham as obras. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificavam o muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou-me na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: Que fazes esses fracos judeus? Permitiste-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias o Amonita e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque, e diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, o Arabe, os Amonitas e os Asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviar do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares virão contra nós. Então os guardas dos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, também pus o povo de acordo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida ao lombo, enquanto edificavam, e o que tocavam a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres dos magistrados e aos
restante do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajunteis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade deles tinha a lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo: fique cada um com o seu guarda em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de vigia, e de dia trabalhem na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que se seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Capítulo 5. O clamor dos pobres. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitemos nossos filhos às nossas filhas para serem servos. Até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Neemias repreende os ímpios. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois adverti os nobres e magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e convoquei contra eles uma grande multidão. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos como escravos de acordo com os nossos posses, e vós, outra vez, venderia os vossos irmãos a nós? Então se calaram e não souberam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e fique sem nada. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito por ser governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até aos seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz a minha parte, e terra nenhuma compramos. Também todos os meus servos se ajuntaram ali para trabalhar. Além disso, dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e também os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, comiam na minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas, escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi meus direitos como governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar. Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um irmão que esteve nesse canal, ouvindo a palavra de Deus. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.